Olá, gente, mais uma vez. Voltamos com regra de 3 composta. Como foi dito no vídeo anterior, a diferença da regra de 3 simples e a regra de 3 composta é que a simples se aplica a duas grandezas e a regra de 3 composta se aplica a 3 ou mais grandezas. Então, não se preocupe em saber qual das duas você vai usar, porque basicamente é a mesma coisa, só muda de nome devido à quantidade de grandezas envolvidas. Mas o interessante observar que a diferença de uma para outra é que a análise de proporcionalidade, direta ou inversa, quando você vai fazer análise se duas grandezas são diretas ou são inversas, essa análise é feita entre duas grandezas, somente com duas grandezas. Como no caso da composta você vai ter 3 ou mais, o que é que eu faço então, professor, com a terceira, ou a quarta, ou a quinta grandeza que eu tenho na minha questão? Você vai supor que ela não varia, que ela não está variando. Por mais que na questão que você esteja resolvendo, você percebe que essa terceira, ou a quarta, ou a quinta, e assim sucessivamente, grandeza, ela está variando, você faça de conta que não varia e analise as duas grandezas pretendidas. Agora, importante, sempre a grandeza principal é onde está o x, ó. Tá? Essa grandeza principal, todas as outras precisam ser comparadas com elas. Por exemplo, se eu tiver, vou dar um exemplo aqui, se eu tiver distância, velocidade e tempo. Ok. E o meu x, ou seja, ele está perguntando qual a distância, tal. Então, meu x está aqui na distância. Se o meu x está na distância, eu tenho que comparar velocidade com distância para saber quem é diretamente inversa, se são diretamente ou inversamente proporcionais. E depois eu vou analisar tempo com a distância para saber se são diretamente ou inversamente proporcionais. Jamais vocês podem fazer essa análise de velocidade com tempo, porque o seu x não está em velocidade e nem está em tempo, está aqui. Então essa grandeza aqui que eu chamo ela de principal é onde você precisa comparar todas as outras grandezas e jamais as outras grandezas entre si. Eu não posso analisar aqui se velocidade e tempo são diretamente ou inversamente proporcionais. Não me interessa se eles são diretamente ou inversamente proporcionais, porque o meu x está aqui. Então eu vou comparar velocidade com distância e tempo com distância. É só essas duas situações que precisam ser levadas em conta, que é de diferente com relação à regra de 3 simples. A primeira é, você só pode analisar se são diretamente inversamente proporcionais entre duas grandezas. Então as outras você tem que fazer de conta que não varia. Essa é a primeira situação inusitada que não existe na regra de 3 simples. A outra é essa comparação que você vai fazer se são diretamente ou inversamente proporcionais é sempre com a grandeza principal, onde está o x. Porque se você fizer uma com a outra que não tem o x, vai dar tudo errado. Ok? Vamos aqui a um exemplo clássico. Parece difícil, mas não é, gente. Os exemplos eles vão me ajudar e eu vou ficar repetindo essas duas informações importantes. Esse exemplo aqui eu chamei de clássico porque a maioria dos professores de matemática gostam dela, que é para a gente entender como de fato é importante você saber a regra de 3 simples e composta. Vamos lá. Se 3 gatos pegam 3 ratos em 3 minutos, então quanto tempo é necessário para que um gato pegue um rato? Vamos tentar usar a lógica aqui. O que passaria no nosso dia a dia, pelo menos na nossa cabeça? Bom, se são 3 gatos pegam 3 ratos em 3 minutos, então cada gato levou 1 minuto para pegar o seu rato. Então nós temos aí 1 minuto. Um gato pegou um rato em 1 minuto. 2 gatos pegam 2 ratos em 2 minutos, então 3 gatos pegam 3 ratos. Pronto, então a resposta é 1 minuto? Errado. A resposta não é 1 minuto. Para entender a resposta, nós vamos montar a regra de 3. Nesse caso é composta porque nós temos gatos, ratos e minutos, que é tempo. Temos quantidade de gatos, quantidade de ratos e quantidade de minutos. São mais de duas grandezas, então a regra de 3 composta. Vamos lá montar. Olha como é que se faz para montar aqui
a regra de 3 composta, exatamente como se montava na regra de 3 simples. Coloca aqui sua quantidade de gatos. Isso aqui é quantidade, não precisa colocar, né? Mas aqui é quantidade de ratos. Ok, e aqui é o tempo. Já foi identificado as 3 gradetas. 3 gatos, tá aqui. Faz a flechinha, pega 3 ratos. Em quanto tempo? 3 minutos. Em quanto tempo? Onde eu vou colocar meu X? Em gatos, em ratos ou em tempo? É claro que eu vou colocar meu X em tempo. Em quanto tempo? Um gato, olha onde eu vou colocar um gato, a direção aqui na mesma coluna, vai pegar um rato. Aí faço aqui as 2 flechas. Pronto, feito isso, gente, cuidado aqui, ó. Já monta a sua fração, ó. Olha como eu fiz aqui no segundo passo. Já coloca 3 sobre x igual. Sempre você vai começar aqui onde está a sua fração, do jeito que ela está aqui. Não pode inverter, não pode fazer nada. Comece, não interessa se ela está aqui no final, se ela está no meio, se ela está no começo. Você vai começar por onde está o x. Vai colocar a fração, está o x, colocar igual. E assim também era na regra de 3 simples. Uma vez disposta a sua fração onde está o seu x, você vai fazer as análises. Vamos analisar. Vou analisar gatos com tempo. Olha, não posso jamais, vou repetir aquela observação que eu fiz, a segunda observação. Não posso analisar se gatos e ratos são diretamente ou inversamente proporcionais. Jamais não posso fazer isso. Por que eu não posso fazer isso? Porque nós vimos que... Espera aí só um instantinho que deu um bug aqui. Deixa eu voltar lá novamente. Deixa eu ver se eu consigo localizar. Subiu muito, né? Isso aqui foi da aula passada. Ok. Não, mais lá embaixo. Meu Deus, está longe. Aqui. Jamais eu posso... Voltando mais uma vez. Jamais eu posso fazer análise direta. Análise de proporcionalidade direta e inversa entre gatos e ratos, porque o meu x está aqui. Então só posso fazer gato com tempo e rato com tempo, para saber se são diretamente ou inversamente proporcionais. Eu vou começar o gato com tempo. Aí vamos pensar. Olha, eu tenho que supor que a quantidade de ratos não varia. Eu sei que aqui era 3, baixou para 1, mas você precisa supor. Essa era aquela primeira observação que eu fiz lá no início. Vou supor que a quantidade de ratos é a mesma. Se eu aumentar a quantidade de gatos, eu sei que aqui está diminuindo, mas como já foi dito anteriormente, você pode supor que aumenta ou que diminui, tanto faz. Mas vou supor que aumenta. Se aumentar a quantidade de gatos, os ratos são os mesmos, mesma quantidade. Se eu aumentar a quantidade de gato, o que acontece com o tempo de captura? Né? Porque gato pega rato, então é captura, né? Se eu aumentar a quantidade de gatos e a quantidade de ratos for a mesma, ou seja, não está variando, o que acontece com o tempo? Quanto mais de gatos, mais rapidamente, o tempo é bem menor para pegar a mesma quantidade de ratos, porque eu tenho mais gatos trabalhando. Quanto mais gatos, menos tempo eu levo para capturar a mesma quantidade de ratos. Então, mais gatos, menos tempo, são grandezas inversamente proporcionais. Eu faço aqui, ó, 3 sobre x, já escrevi aqui. Então, aqui, como é mais gato, menos tempos, eu tenho que inverter, ó, porque eu percebi que gatos e tempos são inversamente proporcionais. Fez isso aqui, gente, coloca multiplicação. Lá não tem multiplicação na regra de 3 simples, porque aqui você já ia resolver, né? Aqui tem porque é mais de grandeza e aqui você sempre vai multiplicando as outras. Vamos comparar agora ratos com o tempo, para saber se são diretamente ou inversamente proporcionais. Temos que fazer de conta que a quantidade de gatos não está variando. A quantidade de gatos é a mesma. Se eu aumentar os ratos, eu tenho mais ratos a serem capturados. O que acontece com o tempo? Quanto mais ratos eu tiver, mais tempo eu vou precisar, porque os gatos, a quantidade é a mesma. Então, mais ratos,
mais tempos são grandezas diretamente proporcionais. Eu deixo como tal, ó, 3 sobre 1. Pronto. Eu não sei dizer para você se aqui no final deixa eu olhar se eu comecei pelos gatos, pelos ratos foram. Coincidência à parte, comecei por gatos também, ó. Ficou exatamente como tá, ó. Analisando ratos e gatos aqui, ó. Igual, ó. Pronto. Ok? Foi mantida a fração de ratos porque são diretamente proporcionais. Aí resolve isso aqui. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. Aí 3 dividido por 3 dá 1. X vezes 1 dá x. X igual a 3. Acabou. Então a resposta é 3 minutos, né? E não 1, né? Pelo menos a análise que eu fiz errada, né? O raciocínio lógico errado que eu fiz é que 3 gatos pegam 3 ratos em 3 minutos, então um gato pega um rato em 1 minuto. Não é verdade. O que eu posso analisar é o seguinte: essa análise não é correta porque o tempo passa para os 3 gatos, né? Pode ficar um parado, os outros 2 estão trabalhando, né? Então o tempo não passa igual para todos os 3 ratos. Não significa que a não ser que um gato foi lá, pegou o seu rato, levou 1 minuto, o segundo gato foi lá, ou seja, cada gato pegou o seu rato individualmente, e isso aí, claro que não é possível. São 3 gatos ao mesmo tempo, atrás de 3 ratos, levam 3 minutos. Ou seja, se eu tenho quantidades iguais de gatos e ratos, essas quantidades iguais sempre vão levar 3 minutos. Então, um gato e um rato vai levar 3 minutos tranquilamente, porque é a mesma quantidade, né? Então essa seria a lógica correta, e graças a Deus aqui foi acusado na nossa regra de 3 composta. Vamos para o segundo exemplo. 12 pintores trabalhando 4 horas por dia pintam um edifício em 10 dias. Quantos dias serão necessários para que 6 pintores trabalhando 8 horas por dia pintem o mesmo edifício? Vamos às grandezas. As grandezas que nós temos: pintores, subir um pouquinho aqui, está aqui. Horas por dia, 4 horas, pinta o edifício em 10 dias. 10 dias. Aí eu faço assim, ó, 12 está para 4, está para 10. Quantos dias? Onde é que eu vou colocar o x? Em dias aqui, ó. Serão necessários para que 6 pintores, vou colocar onde? Na coluna de pintores. Trabalhando 8 horas por dia, vou colocar onde? Na coluna de horas por dia, está aqui. Pinta o mesmo edifício. Pronto. Feito isso, escrevo a fração, onde está o x, está aqui, do jeito como está, coloco igual. E agora eu vou comparar. Eu vou fazer essa análise de pintores com dias, né? Sempre eu tenho que fazer essa análise com a grandeza onde está o x, né? Não posso jamais fazer pintores com horas por dia. Não posso fazer essa com essa aqui, que não me interessa se são diretamente entre elas. Me interessa se são diretamente inversamente com a grandeza onde está o x. Então eu vou comparar aqui pintores, vou analisar pintores com dias. O que eu tenho que fazer então com as horas por dia? Eu tenho que fazer de conta que não está variando. Então eu vou pensar assim: o que acontece? Aqui eu sei que está diminuindo, mas vou supor que está aumentando, tá? O que acontece se eu aumentar a quantidade de pintores? O que acontece com os dias? Se isso aqui não pode, isso aqui tem que fazer de conta que não está variando. Se eles estão trabalhando as mesmas horas por dia, se eu aumentar a quantidade de pintores que estão trabalhando as mesmas horas por dia, isso aqui não foi alterado, o que acontece com a quantidade de dias? Essa quantidade de dias, só para a gente ter ideia do que é o tempo de conclusão da obra, né, da pintura. A pintura foi feita em 10 dias. Então essa quantidade de dias é o tempo que se levou para pintar o prédio. Então se eu aumento os pintores, eu vou levar menos dias. Eu vou levar menos tempo, porque isso aqui é grandeza de tempo. Uma vez que estão trabalhando as mesmas horas por dia, né? Então, quanto mais pintores, menos tempo. Quanto menos pintores, olha aqui, diminuiu, ó. Quanto menos pintores, eu vou levar mais dias. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Então, aqui eu vou inverter, tá? 12 por 6, eu faço 6 por 12. Ok? Vamos fazer agora horas por dia e dias.
Claro que eu tenho que fazer de conta que pintores não está variando. O que precisa acontecer com as horas por dia? Uma vez que a quantidade de pinturas são a mesma e eu tenho que entregar em menos tempo. Ou melhor dizendo, se eu aumentar as horas por dia, a quantidade de pintores é a mesma. Vamos supor que seja 6 pintores, tá? Para entender. Tá? Aqui de 12 baixou para 6. Vamos supor que seja 6 pintores. Se a quantidade de pintores é a mesma, e esses mesmos 6 pintores vão trabalhar mais, vou supor que aumentou, tá? Vão trabalhar mais horas por dia, o que acontece com o tempo de conclusão da obra? Se eu aumentar as horas por dia de trabalho, diminui os dias de entrega da obra. Porque esses 6 pintores estão trabalhando mais horas por dia. Então vão entregar a obra em menos tempo. Mais horas por dia, menos tempo, são grandezas inversamente proporcionais. Se são inversamente proporcionais, eu vou colocar o 8 que está embaixo em cima e o 4 que está em cima embaixo. Pronto, aí meu amigo, é só resolver. 6 vezes 8 dá 48, 12 vezes 4 também dá 48, 48 dá 1, o x vem aqui, ó, aqui embaixo do x, do 1 tem 1, né? X vezes 1 dá x e 10 vezes 1 dá 10. Resposta, 10 dias. Gente, aqui tem uma solução alternativa. Não façam isso aqui, nem imaginem pensar em fazer. Não sei também por que eu coloquei isso aqui, que o objetivo não é confundir. Mas é porque, olha, todas as grandezas, elas são inversamente proporcionais. Todas elas. Aí você poderia ter feito as grandezas inversamente proporcionais, o produto entre elas são iguais. Então você poderia multiplicar o problema é que quando você faz esse produto aqui, mistura todas as grandezas. Aí dá aquela enrolada. E quando você tem duas grandezas inversamente e uma diretamente, você não sabe como fazer aqui, porque aqui está misturando grandezas. Não é indicado. Claro que aqui deu bacana, né? Peguei as grandezas diferentes, 12 pintores, 4 horas por dia, 10 dias. 6 pintores, 8 horas por dia, quanto tempo? Então, olha, estão tudo misturado aqui. Aí a resposta deu a mesma, você pode usar se você perceber que todas elas são diretamente, ou se todas elas forem inversamente, você pode usar o que nós aprendemos lá na inicial. O melhor mesmo é usar a regra de 3 em si. Terceiro exemplo. 5 torneiras enchem um tanque de 4.000 litros em um dia. Fechando 2 torneiras, quanto tempo é necessário para encher o tanque pela metade? Bom, vamos lá. Grandezas. Quantidade de torneiras. Litros, que é o volume. Lembra que eu falei, pode colocar litros, não tem problema, mas pode ser volume também. E o tempo, que é em dias. 5 torneiras, está aqui, enche um tanque de 4.000 litros em um dia. Fechando 2 torneiras, a gente tem que ter cuidado com isso aqui. Fechando 2 torneiras, normalmente o aluno vai lá e colocar 2 aqui, ó, porque a gente chegou 2 aqui, ele vai automaticamente, tem que ler. Fechando 2 torneiras. Esse aqui é a quantidade de torneiras abertas e não fechadas, né? Então, se eu fechei 2 torneiras e antes eram 5, então ficou 3 abertas. 3 torneiras, fechando 2 torneiras, ou seja, 3 torneiras, está para quantos litros? Quanto tempo é necessário? Tempo é dias, né? Então, vou colocar o X aqui. Para encher o tanque pela metade. Quanto é a capacidade do tanque? 4.000 litros. A metade é 2.000. Então, ele está perguntando aqui. 3 torneiras para encher 2.000 litros desse tanque leva quanto tempo? Ok? Então tem que ter cuidado com as interpretações da questão, que nem sempre o que está escrito aqui é o que você vai colocar na sua regra G3. Vamos lá, formando as nossas equações. Começo pelo 1 sobre x igual. Vamos comparar torneiras e litros. Perdão, torneiras e dias. Jamais pode comparar com litros, né? Onde está o x? É esse com esse aqui, tá? Vamos lá. Supondo que o tanque é o mesmo, né? O volume a ser atingido que eu quero dentro do tanque lá é o mesmo. Meu objetivo é o mesmo. Se eu aumentar a quantidade de torneiras, o tempo diminui,
né? Se eu quero atingir 2.000 litros, por exemplo, eu tenho que supor que isso aqui não varia, né? Se eu quero atingir 2.000 litros no meu tanque, se eu aumentar a quantidade de torneiras ou diminuir, você pode pensar diminuindo também. Sempre gosto de pensar aumentando, mas não tem problema você pensar diminuindo. Se eu aumentar a quantidade de torneiras, eu vou levar menos dias, né? Então, são inversamente, você vai lá e inverte, ó. Tá 5 sobre 3, fica 3 sobre 5. Aí coloca vezes aqui. Vamos analisar agora litros com dias. Bem, são diretamente proporcionais, né? Diminui quantidade de litros, diminui quantidade de dias. Eu não sei de onde eu estou querendo forçar aqui inversamente. Então deixa como está, 4 sobre 2, acabou a história. Porque a quantidade de torneiras é a mesma. Diminui o seu objetivo, diminui a quantidade de dias. Então resolvendo isso aqui fica 3 vezes 4 dá 12x, 5 vezes 2 dá 10, 10 vezes 1 dá 10, o 12 está multiplicando, passa dividindo 5 sobre 6. Olha, 5 sobre 6 não dá para dividir exato, né? Dá 0,8333 vai embora, né? Mas quanto é isso aqui em dias, gente? Olha, isso aqui é interessante que você pode saber aplicar regras de 3 simples para transformar grandezas em uma mesma grandeza entre si. A grandeza aqui é tempo, mas aqui é dia e aqui é horas. Você pode usar a mesma grandeza e usar a regra de 3 simples, e se é a mesma grandeza, dias e horas sempre serão diretamente proporcionais. Então você faz assim, quanto é que dá 5 sobre 6 dias em horas? Aí você faz um dia. Tem quantas horas? 24. Aí esse cara aqui dá isso aqui, ó. Já até dividi, mas se quiser deixar 5 sobre 6, não tem problema. Deixa aqui 5 sobre 6, tá? Deixa eu tirar essa setinha daqui. Quando usa a caneta, ele fica no meio. 5 sobre 6, ok. Então 5 sobre 6 equivale a x, porque quer saber isso aqui em horas, ó. Então, olha, como a proporção sempre é direta, já que aqui é uma mesma grandeza, então você já faz logo isso aqui, ó. 1 vezes x dá x, 5 sobre 6 vezes 24. 5 sobre 6 vezes 24. 24 dividido para 6 dá 4, né? E 5 vezes 4 dá 20 horas. Então, isso aqui dá 20 horas. Se você quiser sempre transformar uma mesma grandeza, usa a regra de 3 simples e sempre essas grandezas serão diretas, porque trata-se de uma mesma grandeza. Vamos para o quarto exemplo. Deixa eu ver se tem mais algum exemplo, tem mais lá para baixo. Quarto exemplo. Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade, essa caiu no Enem de 2013, né? Ela também não é difícil, por isso que eu coloquei aqui no material. É um reservatório com capacidade de 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza, toda a água deve ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas, quando o reservatório está cheio. Essa indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas, quando o reservatório também estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos que já existem lá. A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a... Vamos lá. As informações. O que eu tenho de grandezas? A capacidade do reservatório. 900. O que mais que eu tenho? Escoamento. Quantidade de ralos. É o que está variando. E o tempo de escoamento. Ok? Então nós temos capacidade, quantidade de ralos e tempo de escoamento. Vamos lá. Capacidade, quantidade de ralos e tempo de escoamento. Esse tempo aqui a gente pode até colocar de escoamento, que pode parecer outra coisa. Escoamento. Ok. Então vamos lá. Quando era 900, 6 ralos levavam 6 horas para escoar. Então faz aqui 900, 6 ralos está para 6 horas. O novo reservatório tem uma capacidade de 500. Ok. 500. Aí ele pergunta. A pergunta é 6 ralos, a capacidade, ok.
Essa água deve ser escoada em 4 horas, então aqui o tempo é 4 horas. E com certeza a pergunta é a quantidade de ralos, né? Vamos ver a pergunta aqui embaixo. A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a... Então você coloca o x aqui. Ok. Vamos montar frações. Sempre se começa pela fração onde está o seu x, está aqui, ó. Ok. Coloco igual. Vamos lá. Vou comparar aqui com capacidade. Poderia ter começado com quantidade de ralos e tempo, né? Mas vamos comparar aqui sempre onde está o seu x. Eu não quero saber se são diretamente inversamente proporcionais capacidade e tempo. Como o x está aqui, eu quero saber capacidade e quantidade de ralos. Outra grandeza eu tenho que fazer de conta que não está variando. Então veja só. Se a capacidade, se o tempo de escoamento tem que ser o mesmo, o que tem que acontecer com a quantidade de ralos? Se a quantidade de água, isso aqui é a quantidade de água que vai ser escoada, tá? Se a quantidade de água que vai ser escoada diminui, vamos repensar de novo. O tempo para escoar tem que ser o mesmo. Diminuiu a quantidade de água. Então eu tenho que aumentar a quantidade, tenho que diminuir, perdão, né? Se eu tenho que manter o mesmo tempo, se eu diminuo a quantidade de água, eu tenho que diminuir a quantidade de ralos. Vamos pensar aumentando agora. Se eu tenho que manter o mesmo tempo de escoamento, se eu aumentar a quantidade de água a ser escoada, vamos aumentar aqui, tá? Se eu aumentar a quantidade de água a ser escoada, o que acontece? O que tem que acontecer com a quantidade de ralos? Tem que aumentar também, porque eu tenho que manter o tempo. Então são grandezas diretamente proporcionais. Então você deixa como está. Ok. Vamos fazer de conta que a quantidade de água agora é a mesma. Essa aqui não varia, tá? Quem está variando agora é o tempo e o ralo. O que tem que acontecer com a quantidade de ralos se o tempo de escoamento tem que diminuir? Então, se a quantidade de água é a mesma, se eu tenho que diminuir o tempo, eu tenho que aumentar a quantidade de ralos. Se eu tenho lá no meu reservatório uma mesma quantidade de água e eu aumento a quantidade de ralos, o tempo de escoamento diminui. Então são grandezas inversamente proporcionais. Fica 4/6. Ok? Faço aqui os cortes com os zeros. Ok? Ficou 9 vezes 4 vezes 9, 36. 5 vezes 6 dá 30. Ficou 36x vezes 180. Resposta 5 ralos. Resposta a letra C. Tranquilo? Olha aí, foi uma multiplicação simples. 36 estava multiplicando, passou dividindo. E essa então é a resposta. Vamos a esses outros exemplos aqui propostos antes de vocês fazerem os exercícios aí. Vamos lá. Um maratonista corre 9 km. Já vi aqui, ó, que uma das grandezas é a distância. Em 4 dias, correndo 3 horas por dia. Então vamos lá. 9 km. 4 dias. 3 horas por dia. Quantos quilômetros ele faria? Quilômetros é aqui em distância, coloco x. Se corresse 4 horas por dia, olha onde é horas por dia. Em 5 dias. Ok, vamos montar as frações. Vou fazer aqui, ficou um pouco apertado, mas acho que vai dar para fazer. 9/x igual. Bom, vamos comparar o seguinte. O maratonista ele corre 9 km em 4 dias, corre 3 horas por dia. Aí quero saber quantos quilômetros se ele corresse 4 horas por dia em 5 dias. Vamos comparar dias e distância. Supondo que ele está correndo as mesmas horas por dia, ok? Se ele aumentar a distância que ele pretende percorrer, mais tempo, mais dias ele vai levar. Então são grandezas diretamente proporcionais.
Se ele vai levar mais dias, é porque ele aumentou a distância, uma vez que ele está correndo as mesmas horas por dia. Então, quanto maior a distância, maior a quantidade de dias, e são grandezas diretamente proporcionais, então fica 4 sobre 5 como está. Ok? Supondo que a quantidade de dias que ele pretende correr seja a mesma. Se ele aumentar a distância, e ele tem que manter o seu mesmo objetivo, é a mesma quantidade de dias, ele não pode aumentar a quantidade de dias. Então, se ele aumentar, o maratonista aumentar a distância pretendida, ele tem que aumentar as horas por dia, senão ele não vai manter os mesmos dias, né? Então, aumentou a distância, aumentou horas por dia, então fica exatamente como está, porque são grandezas diretamente proporcionais. Corta esse com esse, 3 vezes x, 3x, e 5 vezes 9, 45. O 3 está multiplicando, passa dividindo, a resposta é 15. 15 quilômetros. Essa é a resposta 15 quilômetros. Por que aumentou? Porque ele aumentou as horas por dia, que eram 3, aumentou para 4, e os dias, que eram 4, aumentou para 5. Então, aumentou aqui substancialmente. Ele vai percorrer, mantidas as proporções, 15 quilômetros, né? Eu já disse no início do conteúdo que não precisa dizer que as proporções são as mesmas, porque o assunto é esse, né? Uma empresa com 10 máquinas operando 4 horas por dia durante 6 dias produzem 2.000 peças de um certo produto. Então vamos lá. Já vi que a grandeza é quantidade de máquinas. Vou escrever só máquinas aqui. São 10 horas por dia. São 4. Aqui são os dias, 6. E aqui a quantidade de peças. Aqui é 2.000. Quantas horas por dia? Então é aqui. Já estou lendo aqui, já estou alimentando o nosso esquema, né? Quantas horas por dia serão necessárias para que 15 máquinas, aqui ó, 15 máquinas, durante 4 dias produzam 1.500 peças. Pronto, aí ó, fechou. Aí aqui, se quiser colocar as flechinhas aqui, não tem problema. Tem aluno que já nem escreve essas flechinhas aqui, já faz direto. Vamos começar sempre pela fração onde está o x, então vem 4 sobre x. Vamos começar aqui comparando máquinas com horas por dia. Vamos ver se são diretamente ou inversamente. Lembrando que esses dias são os dias de produção. Aqui, dias de produção dessa quantidade de peças. Essa aqui é a quantidade de máquinas. E essa aqui é as horas por dia que essas máquinas estão trabalhando. Então, o que acontece se eu aumentar a quantidade de máquinas? O que tem que acontecer com as horas por dia se o tempo de produção é o mesmo e a quantidade de peças é a mesma? O tempo e a produção é a mesma. Se eu aumentar a quantidade de máquinas, eu vou ter que diminuir as horas por dia de trabalho, porque eu tenho que manter o meu objetivo do tempo. Não posso passar de 6 dias. Vamos supor, vou fixar aqui, ó. Já que eu tenho que supor que não varia, eu vou supor, na minha mente vai ficar 6 dias. Se eu vou aumentar a quantidade de máquinas e eu tenho que entregar isso em 6 dias, eu tenho que diminuir as horas por dia, porque eu tenho mais máquinas. Então, essas máquinas têm que trabalhar menos por dia para compensar, para manter os 6 dias. E a mesma coisa acontece com as peças. Se eu tenho que manter a mesma quantidade de peças, então se eu aumentei a quantidade de máquinas, essas máquinas precisam trabalhar menos horas por dia. Mais máquinas, menos horas por dia, então são grandezas inversamente. Aqui eu vou inverter, ó. Aí coloco vezes, que é um 10. Vamos, aqui ficou um 10 assim meio estranho aqui, né? Ficou razoável. Vamos comparar aqui dias com horas por dia. Supondo que as máquinas são as mesmas, que a quantidade de peças é a mesma. Se eu pretendo diminuir os dias, aqui são os dias de produção, tá? As peças são as mesmas e a quantidade de máquinas são as mesmas. Se eu pretendo diminuir os dias, então eu tenho que trabalhar mais horas por dia.
Se eu trabalhar mais horas por dia, menos dias eu levo para confeccionar essa quantidade de peças, usando a mesma quantidade de máquinas. Então, se eu diminuo os dias, as horas por dia de trabalho, aumenta os meus dias para entrega. Se o meu objetivo é entregar em menos tempo, eu tenho que aumentar as horas por dia. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Aqui eu vou inverter, vai ficar 4/6. Quantidade de peças. E sempre, olha, sempre comparando onde está o x, tá? Quantidade de peças e horas por dia. Supondo que o meu prazo é o mesmo de entrega dessas peças e as máquinas que eu tenho também são as mesmas máquinas, não aumentou a quantidade nenhuma e o prazo que eu vou entregar é as mesmas. Se eu diminuir a quantidade de peças que eu tenho que entregar, eu trabalho menos horas por dia. Se eu aumentar a quantidade de peças que eu tenho que entregar, eu preciso trabalhar mais horas. Olha, aumenta. Então são grandezas diretamente proporcionais. Não vou inverter, vai ficar como está. Porque são diretamente proporcionais. Aqui eu posso cortar esses zeros aqui, como a gente já sabe, né? Aqui 4 vezes 15 dá 60 e aqui também dá 60. Eu posso cortar tudo isso aqui, ó. Por quê? Porque 4 vezes 15 dá 60 e 6 vezes 10 dá 60. Fica bem mais simples. E ficou então 4/x e 20/15. Produto dos meios pelos extremos, 20 vezes x, 20x, e 4 vezes 15, 60. O 20 está multiplicando, passa dividindo. Isso aqui vai dar 3. 3 o quê? 3 horas por dia. Então, para essa empresa com 15 máquinas trabalhando em 4 dias entregar 1.500 peças, ela precisa trabalhar 3 horas por dia nas mesmas proporções anteriores. Vamos ao nosso último exemplo. 14 profissionais. Aqui fica melhor. 14 profissionais e 6 aprendizes trabalhando em 20 máquinas. Cada profissional ou aprendiz só trabalha em uma única máquina. Então, a justificativa é para ser 20 aqui, é porque são 14 com 6 dá 20, né? Operando 8 horas por dia, produzem em média 5.000 peças para uma empresa. Beleza, vamos às grandezas. Profissionais. 14. Aprendizes. 6. Máquinas. Essas máquinas aqui são as quantidades, tá? 20. Operando horas por dia. 8. A empresa deu férias coletivas a 4 profissionais e 2 aprendizes. Ou seja, 4 profissionais deixaram de trabalhar e 2 aprendizes deixaram porque entraram de férias. Então aqui baixou para 10 e aqui baixou para 4. Quantas horas por dia, olha onde é horas por dia aqui, olha aqui seu X, devem trabalhar esse novo quadro de funcionários, ou seja, com apenas 10 profissionais e 4 aprendizes, para que a produção seja a mesma. Bom, para que a produção seja a mesma é tranquilo. O que está me faltando aqui é saber quantas máquinas, mas como cada profissional aprendiz só trabalha em uma máquina, aqui tem que ser 14 máquinas utilizadas. Aí é claro que a minha produção vai ser a mesma, né? Se eu tivesse aqui a produção aqui de qualquer coisa, X coisas, seria a mesma, então não adianta colocar mais uma grandeza aqui, né? Vamos supor que sejam peças. Aliás, tem aqui, gente, faltou aqui, peças, né? Eu estava supondo, mas não tinha enxergado ali as peças, ó. 5.000 peças. Se a produção ser a mesma, então aqui vai ser 5.000. Depois a gente vai ver que a gente vai despachar esses 5.000 aqui, né? Poderia até colocar um X aqui ou um Y hipoteticamente aqui. Vamos lá, então, montar as nossas frações. 8 por X. Vamos comparar profissionais com horas por dia. Se os aprendizes são os mesmos, as máquinas são as mesmas e as quantidades de peças aqui, claro que são as mesmas, por isso que a gente pode despachar, né? O que acontece com as horas por dia? Se eu diminuir a quantidade de profissionais, se eu tenho que entregar a mesma quantidade de peças,
Se eu diminuir a quantidade de profissionais, vou ter que aumentar as horas por dia. Senão, não vou entregar a mesma quantidade de peças. Por isso que são grandezas inversamente proporcionais. Fica assim, ó. Aprendizes e horas por dia. Supondo que as máquinas são as mesmas, as peças são as mesmas, os profissionais são os mesmos. É a mesma coisa, a mesma análise. Se aumentar a quantidade de aprendizes, ou diminuir, vamos analisar aqui diminuindo, né? Se eu diminuir a quantidade de aprendizes, eles têm que trabalhar mais horas por dia os que ficaram. Então aqui inverte também. Diminuir o aprendizes, tem que trabalhar mais horas por dia para entregar a mesma quantidade de peças. Então inverte, né? Fica 4 em cima, 6 embaixo. Se profissionais e aprendizes são os mesmos, se aumentar a quantidade de máquinas, tem que diminuir as horas por dia. Se eu diminuir a quantidade de máquinas, já que eu vou entregar as mesmas peças, eu tenho que diminuir as horas por dia, né? Então são inversamente. Aumentou máquinas, diminui as horas por dia. Então são inversamente proporcionais. E as peças, não adianta nem comparar, gente, olha, porque invertendo ou não fica a mesma coisa, ó. E aquilo que eu falei, embora eu não tenha visto aqui a quantidade de peças antes, não me influenciar em nada, ó, porque a produção é a mesma. Já corta aqui, né? Então eu vou cortar esse zerinho com esse zerinho aqui, vou cortar esse 14 com esse 14 aqui, aí eu vou fazer 8 sobre x igual a 4 sobre 6, opa, sobrou um 2 aqui, né? 2 vezes 6 dá 12. Esqueci desse 2 aqui, tá? 2 vezes 6 dá 12, fica 4 sobre 12. Ainda bem que eu vi a tempo. 4 sobre 12, então 4x, fazendo isso aqui, ó, produz meios pelos extremos, e 8 vezes 12 dá 96. O 4 está multiplicando, passa dividindo. 96 dividido por 4 vai dar 24, né? Vamos ver aqui, 24 vezes 4, 4 vezes 4, 16, mais 1 vezes 4, 96, é isso mesmo. 24, o que? 24 horas por dia, ou seja, com essas férias coletivas aí, estão ferrados os profissionais e os aprendizes, vão ter que trabalhar 24 horas por dia para manter a mesma produção de 5.000 peças. Ok? Obrigado, gente, era isso. Bom exercício aí para vocês e até a próxima.